A verdade é que ninguém te deu esses conhecimentos e essas ferramentas na escola. Deveria ter sido dado, deveria ter sido ensinado, mas não foi. Te ensinaram trigonometria e logaritmo. Te fizeram decorar processos químicos, mas não te ensinaram aquilo que é mais importante. Não te ensinaram a maximizar o potencial do seu corpo e do seu cérebro para você viver bem. Não te ensinaram conhecimentos e ferramentas para você assumir o comando do bem mais precioso que você possui, que é a sua vida. Na escola, te ensinaram a fazer prova para você tirar nota. Não te ensinaram a viver na plena potência do seu cérebro e do seu corpo. Aliás, o que te ensinaram nesse mundo doente foi o contrário. Te ensinaram a destruir o seu corpo e o seu cérebro, aos poucos, com os piores hábitos, com os piores alimentos, com a pressa e o estresse que corroem a sua saúde todos os dias. Te ensinaram a viver doente, a aceitar a doença como se ela fosse normal. E aí a maioria das pessoas vive assim. Seres humanos cada vez mais doentes, cansados, exaustos, perdidos e presos dentro de si mesmos. Seres humanos que aceitam que viver significa perder. Eu quero que você pare de se conformar com isso, porque você merece mais do que isso. Eu quero que você viva o seu potencial pleno, porque você merece isso. Eu quero que você seja saudável e livre, verdadeiramente livre, porque você merece isso. Todo ser humano deveria viver tudo isso. Boa noite, amigos e amigas, nesta quarta-feira fria aqui em São Paulo, mais fria do que ontem. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos a esta segunda aula da jornada Cérebro e Longevidade. É uma honra, é uma alegria estar aqui com você para a nossa segunda aula. Já vi que o nosso chat está fervendo. A aula de ontem foi a nossa primeira aula, foi simplesmente incrível, foi excepcional estar junto com vocês. Tivemos mais de 34 mil pessoas ao vivo na aula de ontem e essa mensagem está se espalhando cada vez mais, de modo que a primeira aula já foi visualizada mais de 150 mil vezes. 150 mil visualizações nela. Eu fico muito feliz por conta da repercussão positiva que nós temos da nossa primeira aula, onde tivemos muito conteúdo precioso, conhecimento sólido, validado pela ciência mais atual para você viver mais e melhor. Inclusive, eu publiquei lá na rede social vizinha, que aliás a gente está também ao vivo lá, né? Com o pessoal aqui. Estamos ao vivo já, Eli? Então, uma boa noite a todos aí, vocês também. E eu postei lá no Story alguns comentários que nós tivemos ontem aqui no YouTube. E aí o Eli tá colocando aí na tela para vocês, assim, as pessoas comentando de forma muito elogiosa, gostaram muito da aula, tremenda aula, aula nível Harvard, alguém falou aí, surpreendente, uma surra de verdades, aula extraordinária. Gente, só tenho a agradecer a cada um de vocês aí por todos esses comentários, por todo o carinho, por toda a repercussão e pela confiança por você que estava ontem estar aqui junto comigo também na aula 2. E mais do que isso, eu quero te parabenizar, porque você está escolhendo numa quarta-feira, que costuma ser aquele dia meio xoxo, aquele dia que é o dia menos alegre da vida das pessoas, né? Tá lá no meio da semana, não é nem fim de semana, não é nem segunda-feira, e você está aqui junto comigo, adquirindo conhecimento para mudar a sua vida, em vez de fazer qualquer outra coisa como a maioria das pessoas está fazendo. Aliás, ontem nós tivemos um pico aí de 34 mil pessoas ao vivo e eu quero te garantir uma coisa, hoje vai ter menos. E aí você pode virar e falar, nossa professor, você fica triste com isso? De forma alguma, porque a minha preocupação é com você que está aqui. Não é com o cara que veio ontem e já não está presente. Porque, gente, consistência é uma competência muito rara. Você que ontem estava e hoje está aqui, está demonstrando uma das habilidades mais valiosas do ser humano, que é a capacidade de ser consistente nos seus comportamentos. E eu já te adianto aqui, se você gostou da aula de ontem, se prepara, hoje vai ser melhor ainda. Aliás, o evento é criado dessa forma, cada aula uma é melhor do que a outra. Então, para começar, com o pé direito, como sempre, fala para mim aí no chat de onde você é, onde você está, nos 4 cantos do planeta, e joga aquela chuva de cérebros, que é marca registrada aqui do canal Neurovox e dos nossos eventos ao vivo, para eu saber que você está aqui junto comigo, engajado nessa jornada Cérebro e Longevidade. Lembrando que
O objetivo da jornada Cérebro e Longevidade, eu quero colocar aí na tela para você, é oferecer a você um passo a passo prático, validado pela ciência mais atual, para você blindar o seu corpo e o seu cérebro dos males da idade e viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade, independentemente da sua idade atual. Às vezes algumas pessoas ouvem isso, né? A blindar o seu corpo e cérebro dos males da idade. E você fica pensando que é só uma coisa para as pessoas que estão acima dos 50, acima dos 60. Imagina, você que está com 30 anos aí, você não está se sentindo cansado o tempo inteiro? Você não se sente arrastado? Você não sente que tem menos energia e disposição do que você gostaria? Pois é, meu amigo, minha amiga. Não é porque você tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, que a idade não está passando e você não está sentindo males que são derivados do mundo doente no qual nós vivemos, que eu expliquei ontem em detalhe para você. Mas antes vamos olhar o nosso cronograma aqui do evento, para você saber de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Ontem tivemos a nossa aula número 1, os 7 inimigos que destroem a sua saúde e encurtam a sua vida. E ontem eu expliquei basicamente aqueles que são os maiores inimigos da sua saúde, que hoje, de forma relativamente sorrateira, de modo que você nem percebe muitas vezes, estão prejudicando você, prejudicando sua vida, prejudicando sua vitalidade, fazendo com que muita gente esteja hoje sobrevivendo e não vivendo em plena potência. Nesse sentido, eu expliquei para você as origens desses 7 inimigos, como que eles surgem e o que abre as portas para esses inimigos entrarem na sua vida. Foi uma aula repleta de conteúdo, todos que participaram sabem, o pessoal está comentando aqui no chat, estou vendo gente do Brasil inteiro, estou vendo gente da Baixada Santista, olha lá, eu nasci em Santos, talvez vocês não saibam disso, morei grande parte da minha infância em Guarujá, no litoral de São Paulo, estou vendo gente de outros países também, todos os estados brasileiros, e é claro, aquela chuva de cérebro que todos vocês sabem que é a nossa marca registrada. Na aula de ontem, gente, nós, portanto, olhamos para aqueles que são as ameaças, os perigos, os inimigos. E a gente entendeu minuciosamente que esses inimigos eles estão presentes na nossa vida e, inclusive, eu fiz um checklist com você, né, uma lista de sintomas comuns desse mundo doente no qual nós vivemos e vários de vocês, aliás, eu diria a imensa maioria de vocês, se identificou não apenas com um, mas com múltiplos, diversos desses sintomas na sua vida. Se por acaso você está caindo aqui de paraquedas, esta aqui é a aula 2 da Jornada Cérebro e Longevidade. Hoje eu vou falar como superar os bloqueios que estão aí, sabotando sua vida, sua saúde, sua energia, sua vitalidade e você nem percebe. E se você por acaso não assistiu a aula 1, continua comigo aqui ao vivo, termina essa e aí quando acabar você assiste a aula 1. Esse é o melhor percurso para você, que a gente vai deixar disponível por um breve período de tempo aí a aula 1 para você assistir ao replay. Hoje, gente, o que eu quero fazer é falar para você, falar com você, explicar a você aquele que, na minha visão, é o elemento mais ignorado e mais importante quando o assunto é saúde e longevidade. Eu quero quebrar aqui os mitos, as meias-verdades a respeito de saúde e longevidade que estão prejudicando a sua vida em todos os sentidos que você pode imaginar e que você precisa derrubar se você deseja viver com o máximo de saúde, energia e vitalidade, não importa, quero repetir isso, a sua idade atual. Eu sei que muita gente perguntou sobre genética aqui na aula de ontem. Várias pessoas no chat perguntaram sobre genética. Ah, mas tal coisa é genética, não tem o que fazer. Várias pessoas falaram isso. Então, hoje eu quero falar sobre os mitos a respeito de genética, as coisas que as pessoas vivem repetindo por aí e que não fazem o menor sentido, porque as pessoas têm uma noção sobre genética completamente equivocada, pelo menos a maioria das pessoas. E eu quero deixar claro que tudo que eu falar aqui vai ser numa linguagem simples, que todo mundo consegue entender. Eu não vou ficar usando linguagem técnica, complicada, nada disso. Se você já me conhece, você sabe muito bem. Então, eu quero falar aqui sobre as mentiras, sobre os mitos, sobre as meias-verdades que falam por aí sobre saúde do cérebro, sobre metabolismo, sobre colesterol, sobre alimentação, sobre atividade física. Então, olha, você não vai acreditar em tudo que eu vou trazer aqui para você nessa aula. Eu quero que você imagine você agora e você vai ver a quantidade de conhecimento e de mitos que você vai quebrar e mentiras que você vai quebrar aí na sua cabeça, que vão abrir um pouco a sua mente para você entender o que a ciência séria fala sobre saúde e longevidade nos dias de hoje. É como tirar uma venda dos seus olhos para você enxergar
com mais clareza, um conhecimento raro de se encontrar por aí, uma joia que, com o plano correto, tanto estratégico quanto prático, ou seja, com a estratégia correta e com as táticas práticas efetivamente validadas pelo que a ciência nos diz, isso vai permitir você começar um caminho de transformação na sua vida. Não existe, se você ficar comigo aqui nesse evento, participou ontem, participa hoje, estiver aqui amanhã e também no domingo, e eu já vou completar aqui o nosso cronograma, você não tem outro destino que não você começar uma jornada realmente de mudança positiva na sua vida. Então hoje nós temos a nossa segunda aula, hoje é terça-feira, dia 9 de outubro de 2024, e começamos aqui às 20 horas, e amanhã você terá também às 20 horas a aula 3. A aula 3 chamada As 10 Chaves para você envelhecer sem adoecer. Uma aula fundamental onde eu vou trazer um plano prático para você efetivamente compreender a estratégia mais eficiente de acordo com o conhecimento científico para você conquistar mais saúde, mais energia, mais vitalidade. E finalmente, e aqui eu quero frisar um ponto importante, nós teremos uma pequena pausa de sexta e sábado para voltarmos com a nossa última aula, que é a aula mais importante, no domingo. E aqui eu quero frisar o que eu já falei ontem, porque sempre tem os atrasados do Enem que não ouvem ou que chegam no meio da aula e não pegam essa parte. Mas eu quero deixar registrado, porque aí quando vierem reclamar aqui com a equipe de atendimento, a equipe fala, então, ó, tá aqui, ó, e aí mostra, né, para a pessoa. O professor avisou. Domingo é 10 horas da manhã, não é à noite. Hoje é 20 horas da noite, amanhã é 20 horas à noite, domingo é 10 horas da manhã. Domingo é 10 horas da manhã, tô repetindo igual um chato, que é para você não me xingar depois, caso você perca. Lembrando que todos os conteúdos da jornada eles são tirados do ar quando a jornada acaba e, portanto, caso você não tenha assistido a primeira aula, corre para assistir. Quando terminar essa, fica aqui junto comigo. Vamos lá. O que você tem a esperar aqui junto comigo nesse evento? O que você está buscando? E, portanto, o que você pode esperar de participar? Junto comigo aqui, o meu comprometimento com você, se você realmente se dedicar, se você realmente estiver presente, utilizar os materiais, se você estiver presente nas aulas, se você não estiver aí fazendo 1000 coisas simultaneamente, se você está aqui comigo de verdade e você se dedicar, você vai começar uma jornada de transformação para, em primeiro lugar, manter seu cérebro sempre jovem, lúcido e funcionando em plena potência. Em segundo lugar, para você sentir plena energia, disposição em todas as esferas da sua vida. Em terceiro lugar, para você melhorar seu foco, sua memória e sua clareza mental. Em quarto lugar, para você ter disposição para realizar seus sonhos, para você estar presente com as pessoas que você mais ama, com as pessoas que importam para a sua vida, para você fortalecer relações com essas pessoas. Número 5 é para você ter liberdade para fazer e para continuar fazendo aquilo que você gosta sem limitações. Número 6 é para você ter equilíbrio para lidar com as mudanças do seu corpo sem essas dores e dificuldades que surgem com a idade que as pessoas acham que é normal, sem essas perdas que a idade traz para muita gente e que as pessoas simplesmente normalizam, porque, como nós vimos ontem, não é normal. Para você, em sétimo lugar, blindar seu corpo dos efeitos do tempo, amadurecendo sem adoecer, e tudo culmina no oitavo ponto, que é você tirar verdadeiro proveito de tudo que você conquistou ao longo dos seus anos e você viver os melhores anos da sua vida a partir de agora. Você viver os melhores anos da sua vida a partir de agora e parar de ficar só sobrevivendo, certo? Então, eu me enganei, eu falei errado? Hoje é quarta, eu falei que não era? Não. Tá todo mundo no chat falando, hoje é quarta, professor, hoje é quarta. Mas eu falei que hoje é quarta, não falei? Vocês estão eu falando, não sei, eu posso ter errado, Vinagre. Eu falei errado? Não, né? Eu não percebi, você falou, passou. Eu acho que não, acho que a galera tá. Eu falei que amanhã é quinta-feira. Bom, não sei. Se eu errei, peço desculpas. Se eu não errei, vocês estão viajando aí. Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Alexandre? Nesse momento a gente tem 22 mil pessoas ao vivo. 22 mil pessoas ao vivo nesse momento. Quantos likes a gente tem no YouTube? Infelizmente, apenas 8.9. Infelizmente, 8.9. Então, ó, tem 22 mil pessoas ao vivo, 8.9 curtidas
Então eu peço do meu coração, se você puder, se você quiser, para apertar o joinha, o botão de curtir aqui esse vídeo, porque isso indica para o algoritmo mostrar essa live para mais pessoas e fazer com que esse conhecimento alcance mais pessoas. Então, tá faltando curtida aí, a galera tá economizando o dedo, ô Eli. Se você puder, se você quiser dar uma curtida aqui, ajuda muito, é um pequeno gesto que nos ajuda e somos gratos por ele. Quero lembrar você de que toda essa jornada e todas as aulas está sendo ilustrada pela nossa querida artista que está sempre conosco nos nossos eventos ao vivo, que é a Gabi. A Gabi ela está fazendo os resumos ilustrados, né, os mapas mentais da jornada Cérebro e Longevidade. Vou pedir para ele colocar aí na tela. Então, isso é a Gabi, gente. O trabalho dela é lindo, tá ficando, como sempre, o trabalho dela tá ficando lindo. E eu já vou falar para você como você faz para você obter esses mapas, mas antes eu quero deixar claro uma coisa, que ontem a galera ficou falando, eu não recebi os mapas e tal. Gente, a Gabi ela tá ilustrando em tempo real e, portanto, tem que terminar a jornada, eu tenho que revisar, passar a revisão para ela tem que finalizar, a gente pega isso e compila, e aí isso está pronto para que você receba. Então, como que você faz para receber esses materiais? Você entra no grupo de WhatsApp da Jornada Cérebro e Longevidade. Para entrar no grupo de WhatsApp da Jornada Cérebro e Longevidade, você precisa mudar o link, Alexandre, no chat. Eu vou pedir para o Alexandre mudar o link do chat agora aqui para vocês. Perfeito. E vai aparecer um link, portanto, fixado aí. Tem que mudar antes da galera começar a clicar, porque senão a galera vai para o lugar errado. Vou mudar, só preciso de um segundo. Mas, para você receber, portanto, os resumos ilustrados, você precisa estar no grupo de WhatsApp da Jornada Cérebro e Longevidade. E aí, gente, com paciência, lá na frente, você vai receber. Se você ficar no grupo, se você sair do grupo, aí você vai perder. Essencialmente, é isso que acontecerá. Bom, eu quero mostrar para você agora o caminho que você pode trilhar junto comigo sendo seu professor, acessando aquilo que há de mais atual na ciência da longevidade. Eu vou pedir para ele colocar a nossa escada. Então, esse aqui que você está vendo é literalmente todo o caminho que você pode trilhar junto comigo como seu professor, quando o tema é a ciência da longevidade, saúde, energia, vitalidade. Como você está vendo, esse caminho tem degraus. E cada um desses degraus representa literalmente o nível do caminho que você pode trilhar junto comigo. São níveis. E aí você pode perguntar, nível do quê? Gente, nível de consciência, nível de profundidade e nível de resultados concretos que você vai ter na sua vida e na sua saúde. Quanto maior o nível, maior a sua consciência, a sua profundidade, os seus resultados na sua vida e na sua saúde. No primeiro nível, como você bem sabe, nós temos todo o conteúdo gratuito que você encontra nas redes sociais. E é fato, você sabe, você que me acompanha já há um tempo, se você consumir esses conteúdos, você certamente já está num nível acima da média das pessoas por aí. Pode ter certeza. A média das pessoas, como você sabe, fica assistindo vídeo de dancinha na rede vizinha. Então, os conteúdos gratuitos que a gente traz, eles já são de um nível de profundidade muito maior do que a média. Mas em seguida, nós temos o curso Mudança de Hábitos, um curso que já tem cerca de 10 mil alunos, ou seja, um nível maior de consciência, de profundidade e de resultados, de fato, na mudança dos hábitos de vida saudáveis dos nossos alunos. O terceiro nível é onde você está agora. E eu quero que você não subestime esse nível onde você está, porque a Jornada Cérebro e Longevidade poderia facilmente ser um curso cobrado, um curso pago, mas para você que está aqui assistindo ao vivo, você está recebendo esse conhecimento de forma gratuita. Inclusive, ontem nós falamos sobre isso. Lembra que vocês escreveram no chat? Vocês agradeceram aos nossos alunos? Vocês falaram, obrigado alunos, aí no chat. Por quê? Porque se não fossem os alunos, de fato, dos programas da Neurovox, você não teria esse evento aqui. São esses alunos que financiam um evento gratuito como esse, que tem dezenas de pessoas nos bastidores aqui atrás das câmeras que você não está vendo, apesar de você só estar vendo a mim. Hoje eu estou aqui dentro do estúdio com o Alexandre, com o Eli, com o Vinagre aqui do meu lado, e nós temos toda a nossa equipe, e nós temos, olha, muito mais gente que não está aqui, mas que está trabalhando num evento como esse, desse tamanho.
O próximo nível é o Projeto Cérebro e Longevidade, que é o meu programa mais completo, de fato, para você viver mais e melhor. A gente vai falar mais sobre ele amanhã, mas o que eu posso te dizer sobre ele aqui como spoiler é o maior projeto da minha carreira e você vai ficar de boca aberta quando você descobrir tudo que existe dentro do Projeto Cérebro e Longevidade. Mas eu não vou falar mais porque é surpresa, eu vou falar mais posteriormente. E o último nível é você contar comigo em mentorias, consultorias, palestras, etc. Né? Então, por exemplo, quinta-feira da semana passada, eu estava com 1.600 diretores e presidentes de empresas do setor de tecnologia, num evento aqui em São Paulo, para dar um exemplo desse tipo de trabalho que nós realizamos. Então, se você está aqui, é porque você quer mais saúde, mais energia, mais vitalidade. Para isso, não tem outro caminho. Você deseja, eu imagino, e deve desejar mais conhecimento. Você quer mais conhecimento. Você quer ferramentas práticas para você ter melhores resultados na sua saúde e na sua vida. E para isso você precisa estar sempre evoluindo. Para isso você precisa estar sempre melhorando, aprofundando, aumentando o teu nível de consciência e de profundidade para você ter melhores resultados. Ou seja, para isso você precisa subir de nível, para você chegar cada vez mais onde você quer chegar. Isso vale para tudo na vida, mas principalmente para a sua saúde. Então a pergunta que eu te faço aqui é a seguinte: você está preparado para subir de nível? Você está preparado para subir o teu nível de consciência, para subir o teu nível de conhecimento, para subir o teu nível de resultados na tua saúde, na tua vida, na tua vitalidade? Eu quero que você escreva aí no chat para mim: quero subir de nível, se você está preparado para isso. Se você está preparado para continuar a tua jornada subindo de nível de profundidade, de consciência e de conhecimento junto comigo. Manda aí no chat, quero subir de nível, para eu ver quem são os comprometidos. E eu quero... Já mudou aí Então, ó, para você, vamos voltar rapidamente. Para você que quer os resumos ilustrados da Gabi, fixado aí no topo do chat, dos comentários, você tem o link do grupo de WhatsApp. Entra lá, fica lá e espera. Vai chegar depois que o evento acabar, tipo, uns 10 dias depois que o evento acabar, 10, 2 semanas depois que o evento acabar, vai chegar os resumos ilustrados, o caminho, né, para você obter os resumos ilustrados lá no grupo de WhatsApp do evento. Então, aí ó, já tô vendo aqui o Marco, já tô vendo o Fábio, já tô vendo a Áurea, é muita gente fazendo esse comprometimento. É isso aí, gente, subir de nível, aumentar seu nível de consciência, aumentar seu nível de conhecimento, aumentar seu nível de resultados, é assim que você vai chegar onde você deseja. Portanto, para você chegar onde você quer, cara, conhecimento de verdade é o único caminho. Mas não é só conhecimento teórico, é conhecimento prático. Lembra da nossa ponte da sinceridade? Eli, coloca a ponte da sinceridade aí na tela. Eu recebi muitas mensagens na aula de ontem das pessoas preocupadas com aquilo que eu demonstrei, né, com os dados e as estatísticas que eu trouxe desse mundo doente em que nós vivemos. As pessoas querendo trilhar um caminho de vida com mais vitalidade, independentemente da idade que tem. Só que aqui eu quero mostrar para você que você está aqui, tá? Você está aqui, é onde você está. E eu mostrei isso ontem com dados. Nós vivemos hoje em um mundo doente. Esse mundo está gerando uma série de sintomas, que ontem a gente fez a lista desses sintomas e você viu quantos desses sintomas estão presentes na tua vida. Esses sintomas são tão comuns, nós vimos, que as pessoas já aceitam como se fossem normais. Então é fato, você vive hoje em um lugar que não é nada confortável. E a culpa não é sua, é o ambiente, é o mundo. E eu quero te dizer uma coisa, o mundo não vai se tornar um mundo saudável, cara. Não vai se tornar. Por quê? Porque se você olha para os dados científicos, eles apontam de forma clara para uma piora em tudo aquilo que eu falei na aula de ontem. Então, a questão aqui é que ou você muda a tua postura perante esse mundo doente, ou você nunca vai conseguir chegar aqui numa vida cheia de saúde, energia e vitalidade. Então, você que está aqui, se você está aqui, é porque você já sabe que apesar dessa vida doentia ser aquilo que é comum, isso não é normal. Você já sabe que não é normal se a norma que nós queremos é uma vida com saúde, energia e vitalidade. Se você está aqui, é porque você não se conforma em viver nesse mundo doente. Mas eu preciso te dizer que para chegar numa vida com saúde, energia e vitalidade, do outro lado, você precisa fazer alguma coisa sobre isso. Você precisa começar a agir
de fato. Você precisa começar a mudar a tua conduta. Não existe mudança de vida sem mudança de comportamento e mentalidade. Eu venho falando isso há anos. E você pode contar comigo, com o meu conhecimento, com o meu acompanhamento, com a minha equipe, para eu te ajudar a chegar do outro lado, para você chegar até aqui. É para isso que nós estamos aqui. Então vamos lá. Manda uma chuva de cérebro aí, vocês que estão comprometidos junto comigo, e manda eu não me conformo. Manda eu não me conformo com esse mundo doente no qual nós vivemos, porque esse é nosso grito de guerra e a gente vai repetir esse grito de guerra várias vezes aqui ao longo da nossa aula de hoje. Na aula de ontem eu falei sobre os 7 inimigos que destroem a sua saúde e encurtam a sua vida, e eu trouxe para você aquilo que eu chamo dos 4 cavaleiros, tá? Esse nome é inspirado num dos grandes nomes da longevidade hoje em dia, que é o professor Peter Attia, mas eu discordo dele, com todo respeito, em relação ao conceito desses 4 cavaleiros, porque para o Peter Attia, os 4 cavaleiros são a consequência, as doenças que mais matam. Para mim, não. Para mim, os 4 cavaleiros são a causa. São a causa que abre as portas para os inimigos que estão aí destruindo a tua saúde. E esses 4 cavaleiros são a base da nossa aula de hoje. São a base desses bloqueios que estão te sabotando e você infelizmente não sabe. E quem são esses 4 cavaleiros? Quero lembrar rapidamente porque falei em profundidade deles na aula passada. Os 4 cavaleiros são, número 1, a desinformação, que é regra nesse mundo de redes sociais, nesse mundo de influenciadores, de pessoas que falam sobre saúde, sobre vida saudável, sobre longevidade, que falam sobre vitalidade, sem o devido conhecimento científico para falar e, portanto, a desinformação corre solta nas redes sociais. Número 2 é a superficialidade, que é natural em um mundo onde você chama um parágrafo de textão. Num mundo onde um áudio de 2 minutos, nossa, muito longo, não quero ouvir. No mundo onde tudo é com pressa, tudo é para ontem. Nesse mundo onde tudo é raso e superficial, a superficialidade é uma grande inimiga para você. Lembre-se do que eu falei. Para você subir de nível, você precisa aumentar teu nível de consciência e de profundidade. Senão você vai ficar sempre no raso. E é o que nós vamos fazer ao longo da aula de hoje. Número 3 é a ignorância. Um dos exemplos de ignorância que eu dei na aula passada é aquele clássico: ah, eu tenho um tio que nunca fez nada disso que você está falando, ele fumava, ele bebia, ele vivia sedentário, mas ele viveu até 95 anos de idade. Esse é um exemplo de ignorância, eu te expliquei ontem por quê, eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. E temos em quarto lugar a autodestruição, as pessoas que escolhem nos seus comportamentos aquilo que é autodestrutivo. Então elas, deliberadamente, elas escolhem aquilo que prejudica a sua vida e a sua saúde. Hoje nós vamos remar contra a maré desses 4 cavaleiros e nós vamos quebrar um pouco o que eles trazem de mal para a nossa vida, que é justamente esses bloqueios que eu vou te explicar aqui. Vamos lá, Eli. Eu quero começar falando com você sobre algo que cada vez mais tem me interessado como professor, que é o valor do amanhã. E aí eu quero que você que está com a nossa apostila, você vá lá para... Nós estamos aqui na página 29 da nossa apostila, e aí eu sei que alguns de vocês perguntam, que apostila? Então nós temos aqui a apostila do nosso evento, tá? É uma apostila que foi feita por mim. É claro que ela é bonita assim porque a nossa designer a tornou bonita, mas eu que redigi essa apostila. Ela é o nosso companheiro aqui nessa jornada Cérebro e Longevidade. Ela tem uma série de atividades, eu vou falar sobre essas atividades aí ao final da aula, mas caso você não tenha ainda a sua apostila, fica comigo, relaxa, pega um caderno, anota no caderno. Ao final da aula de hoje, se você ficar até o final, no final eu vou te dizer como é que você faz para obter a sua apostila. Eu sei que vários de vocês já estão com ela, alguns imprimiram, alguns estão com ela no celular ou no computador, enfim, seja lá onde for, mas se você não está com ela, fique tranquila, fique tranquila, no final da aula eu vou dar as instruções para você sobre como obtê-la. Gratuito, tá, gente? Não tem que pagar, não. Todo esse evento aqui é gratuito, então, porque sempre tem o desconfiado, né, Eli? Falar, apostila, o cara já vai querer me cobrar. Não, é gratuita essa apostila, poderia facilmente ser cobrada, no entanto, é gratuita para você que está aqui ao vivo comigo. Vamos lá, agora eu quero falar sobre um dos aspectos mais importantes, não só de saúde e longevidade, mas da vida de maneira geral, que é a ideia de risco. Eu comecei a introduzir esse tema no final da aula de ontem,
E a gente precisa falar sobre risco, gente, porque falar sobre saúde, falar sobre a vida é falar sobre risco. E as pessoas elas têm uma noção completamente equivocada da ideia de risco. O exemplo perfeito é a ignorância do argumento de eu tenho um tio, eu tenho uma avó que nunca fez nada saudável, que bebia álcool todo dia, que fumava, que era sedentária e que viveu 95 anos. Aí a pessoa usa isso como uma desculpa para não ter comportamentos saudáveis. Isso é um exemplo de ignorância a respeito de risco. Porque risco, gente, não existe nada na vida humana que é zero risco. Isso não existe. Se você está vivo, existem riscos inerentes a você estar vivo. Nós falamos ontem de algumas doenças que são as doenças que mais matam. Então, por exemplo, nós falamos das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, como o ataque cardíaco, o infarto agudo do miocárdio. Nós falamos sobre derrame cerebral, uma doença cerebrovascular, né? Derrame cerebral que pode ser fatal. Nós falamos sobre doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Nós falamos sobre câncer. Gente, mesmo se você fizer tudo direitinho, os melhores protocolos, você segue a estratégia à risca, você tem chance de ter câncer de pulmão. Existe um percentual de pessoas que nunca fumaram e tem câncer de pulmão. Mas quando você fuma, você multiplica exponencialmente o seu risco. Então o que você está fazendo na sua vida com seus hábitos, a sua escolha, as suas escolhas, é apostando. Você está apostando. Você está colocando as suas fichas, tentando aumentar o seu risco de coisas boas e diminuir o seu risco de coisas ruins. É isso que deveria ser feito se você está vivendo de forma inteligente. Para de achar que risco é algo preto e branco. Para de achar que, então eu tenho ou não tenho, eu fico doente ou não fico. Não é assim que funciona saúde, não é assim que funciona a vida. Um exemplo muito contundente disso nos dias de hoje é uma epidemia que nós temos de pessoas que estão queimando seu dinheiro nessas bets, nesses sites de aposta online. Vocês não têm noção, eu recebo todo dia mensagem no Instagram oferecendo dinheiro para eu divulgar esses sites de aposta online. Os brasileiros estão torrando seu dinheiro em sites de aposta online. Você está apostando em algo que não vai te trazer retorno. Agora, pergunta quantos brasileiros eles investem de fato seu dinheiro naquilo que vai melhorar suas vidas. Tem gente, e os dados de pesquisa já estão mostrando isso, tem gente que está deixando de comprar comida para gastar dinheiro em site de aposta, gente. Você percebe que é uma questão de risco? Qual que é o risco de você ganhar? É baixíssimo. A casa sempre ganha, esse é o princípio dos cassinos. Então, na vida e quando a gente fala de saúde, o que você deseja é minimizar os riscos daquilo que é prejudicial e maximizar os riscos daquilo que é benéfico. Isso não significa que o seu risco será zero, nunca será. Mas você pode, através das suas escolhas, maximizar ou minimizar esse risco. E para isso você precisa entender como as mudanças acontecem de fato na nossa vida. Porque a maioria das pessoas, faz isso. Eu não estou falando dos sites de aposta à toa, não. Estamos no mês de outubro, né, Eli? Vai chegar a Mega Sena da Virada. Você vai ver a fila, viu, Vinagre, de gente na Mega Sena da Virada. Vai ter gente dobrando o quarteirão na Mega Sena da Virada. Aí eu me pergunto aqui, quantas dessas pessoas que estão gastando dinheiro na Mega Sena da Virada compraram um livro sobre inteligência financeira nos últimos 5 anos? E isso é a minha demonstração aqui para você de como a psicologia humana funciona. As pessoas esperam mudanças grandiosas. As pessoas desejam mudanças grandiosas. As pessoas querem grandes viradas na vida. É assim que elas acham que a vida muda. Tanto que tem aquela velha história de ficar, se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse 1 milhão, sabe aquele papo, Vinagre? Se eu tivesse 1 milhão, nossa, ia mudar tudo. Aí a pessoa acha que vai chegar 1 milhão no colo dela. Claro, você pode herdar, você pode ser filho de alguém que te deu dinheiro, ou você pode ganhar na loteria, só que, gente, ganhar na loteria é mais fácil você sair num dia de chuva e ser atingido por um raio. Entendeu? Então, se você está apostando que vai ganhar na loteria, você deveria ter medo de sair na rua quando está chovendo, porque se você está pensando em probabilidades, não faz muito sentido, sacou? Então, o que eu quero deixar claro para você aqui é que mudanças, elas não acontecem com grandes viradas. Elas não acontecem com grandes revoluções. Quando o assunto é mudança, e aqui vale para a saúde também,
você precisa compreender um outro conceito que é fundamental. Eu quero fazer um exercício rápido com você para demonstrar esse conceito. Eu estou usando o exemplo do dinheiro porque o exemplo do dinheiro é muito tangível. E eu gosto de usar ele e eu já vou te mostrar o paralelo disso com a sua saúde. Mas imagina que você tem 10 mil em dinheiro. E imagina que você investe esses 10 mil. Beleza? Agora imagina que você ganha 1% por dia nesse investimento. Por dia você está ganhando 1% nesse investimento. Você começou com 10 mil. Depois de um ano, sabe quanto você vai ter investido? Você só largou os 10 mil lá e 1% ao dia foi o que rendeu. Depois de um ano você terá 370 mil. Se você largar um ano. Agora imagina que, em vez de você ganhar 1% ao dia, você perde 1% ao dia. Você botou lá os 10 mil e você perde 1% ao dia. Depois de um ano, sabe o que vai acontecer? Vai te sobrar R$300 na conta. E o que isso tem a ver com saúde e com longevidade? Tudo, tudo, tá? Se você melhorar 1% a cada dia, daqui a um ano, você vai estar 37 vezes melhor. Se você piorar 1% a cada dia, daqui a um ano você está 97% pior. Bota o gráfico aí para as pessoas entenderem o que isso significa numericamente. Depois de um ano, se você está 1% melhor, é isso que acontece. É essa linha verde. Se você tiver 1% pior, você está na linha vermelha. Então, como eu acabei de falar, as pessoas não entendem muito bem o conceito de risco e uma das consequências disso é que as pessoas não entendem, a maioria das pessoas não entende como é que juros compostos, o poder dos juros compostos, ele opera em todas as esferas da sua vida. Quando o assunto é saúde e longevidade, esse poder ele é capaz de salvar ou ele é capaz de destruir a sua vida. Os inimigos que nós vimos na aula de ontem, podemos tirar o gráfico, Eli? Os inimigos que nós vimos na aula de ontem, eles destroem a sua saúde, não é da noite para o dia. Não, nenhum deles destrói sua saúde da noite para o dia. Se você acha que, por exemplo, um infarto, que pode ser fulminante, e realmente pode ser que você, um dos sintomas que as pessoas não sabem de um ataque cardíaco é óbito. Um número assustador de casos. Mas, gente, isso daí está se construindo aos pouquinhos. Ao longo de anos, desde a sua adolescência, dentro de você. E, portanto, os inimigos que eu expliquei ontem, eles se acumulam, o risco vai se acumulando, é um risco cumulativo. E esse risco, como nós vimos, ele é baseado naquilo que você faz e naquilo que você deixa de fazer. Nos hábitos que você aceita na sua vida e nos hábitos que você não adota na sua vida. Isso vale não apenas para os inimigos, gente. O bacana é isso vale para os dois lados. As estratégias que realmente funcionam, que melhoram a sua saúde de verdade, elas melhoram a sua saúde lentamente, é um pouquinho a cada dia. Daí a importância de você ter uma estratégia sólida que te permita um ganho que seja de 1% ao dia. Por quê? Porque se você continuar, daqui a um ano é 37 vezes melhor. Então, quando você pensa, por exemplo, nessa loucura que a gente vive no mundo de hoje, que é todo mundo te prometendo fórmula mágica de tudo. Tudo, sabe? Como enriquecer rápido, como secar a barriga. O meu favorito ali dos atalhos é o suco para secar a barriga. Então você está aí cultivando uma barriga há 10 anos e você realmente acha que vai ser um suco que vai secar. Em uma semana, a barriga que você está cultivando há 10 anos. Chega a ser infantil você achar isso. Não faz sentido, gente. Só que as pessoas compram essas ideias. E, portanto, você precisa adotar uma mentalidade de melhora aos poucos, gradual. E de aposta nesses juros compostos, porque essa melhora ela é cumulativa e ela é exponencial. Então, as estratégias que funcionam, elas são estratégias que vão melhorar você um pouquinho a cada dia. Então, se você não segue as estratégias consistentemente, pode desencanar. Nada vai revolucionar a sua vida da noite para o dia. Só que aí nós temos o problema do mundo de hoje, que cria esses bloqueios que sabotam a nossa vida e a gente nem sabe. São as meias-verdades, são todas essas coisas que não fazem sentido. Então para pensar nisso, tá? Se você bota 10 mil e você ganha 1% ao dia, dali a um ano você tem 370 mil reais. Mas sabe o que acontece se você deixa mais tempo? E aí vem o curioso, tá?
Se você deixar 1 ano e 4 meses, você já fica milionário. Em 2 anos, você tem quase 15 milhões de patrimônio. Eu quero que você entenda isso. Você pegou 10 mil, você botou 1% ao dia. Em 1 ano, 370 mil. 1 ano e 4 meses, já deu 1 milhão. Em 2 anos, 15 milhões de patrimônio. Isso é o poder de ganho exponencial que você tem quando você fala sobre juros compostos. É esse ganho que você vai ter na sua saúde se você seguir uma estratégia que é uma estratégia correta, só que vai ser aos poucos. E você tem que aceitar isso. Não existe revolução. Você não vai reconstruir em 1 semana o que você passou anos destruindo, por exemplo. Porque tem isso também, né, Eli? A pessoa passou décadas da vida destruindo sua saúde, por exemplo. Não vai ser em 1 semana que você vai resolver. Você passou décadas da sua vida destruindo uma relação. Não vai ser 1 semana, um pedido de desculpa ou um presente que você vai reconstruir. Se você destruiu por muito tempo, aceite que você vai precisar de muito tempo para construir. Todas as coisas valiosas da vida, elas precisam de consistência e dedicação. Então, eis o grande problema do mundo atual. Nós vivemos mergulhados em informações falsas, informações enganosas, às vezes meias-verdades, ditas por pessoas que não têm conhecimento, então não é nem má fé, às vezes é mentira de fato, às vezes é má fé. E hoje eu quero separar o joio do trigo junto com você, porque eu quero que você pare de se conformar com esse mundo doente que fica prometendo atalhos milagrosos para coisas que nunca serão resolvidas com atalho. Você tem que parar de se conformar com esse mundo doentio que promete atalhos milagrosos. Manda um "não me conformo" aí, a nosso grito de guerra, para você não se conformar com esse mundo que infelizmente está criando seríssimos problemas com essas promessas falsas que existem por aí. E eu quero que você lembre que o teu compromisso de não se conformar, ele não é comigo. Ele é com você, com a sua transformação, com a vida que você deseja e que você merece ter. Então eu quero que você reforce esse compromisso aí comigo no chat, por favor. Aí tem gente falando, onde eu consigo 1% de investimento em dinheiro? Pô, você não entendeu a alegoria aqui, cara? O cara não entendeu a alegoria, cara. Eu tô falando de saúde, né? Jornada Cérebro e Longevidade foi um exemplo para você entender o que ganhos pequenos fazem. Tá? É um exemplo, é uma ilustração, não vai ter. Não vai encontrar 1% ao dia no banco. Mas na saúde você consegue melhorar 1% ao dia. Você consegue adotar o comportamento mais saudável hoje, você consegue construir uma saúde cada vez melhor. O ponto todo é você entender que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da tua saúde, tá? Gente, eu gosto muito nessas horas de lembrar de uma frase de um dos maiores cientistas da história, um grande comunicador, um cara brilhante que foi o Carl Sagan. E ele diz o seguinte, o sofrimento humano que pode ser evitado, eu quero deixar claro, o sofrimento humano que pode ser evitado costuma ser causado não tanto pela estupidez, quanto pela ignorância. Ou seja, o sofrimento nosso, que a gente poderia evitar, ele é muito mais causado pela ignorância do que pela estupidez. Só que qual é a pior ignorância? A ignorância sobre nós mesmos. O sofrimento humano que pode ser evitado costuma ser causado não tanto pela estupidez quanto pela ignorância. Particularmente a ignorância sobre nós mesmos. Então, bora fazer isso do jeito certo. Bora quebrar mitos sobre a saúde do seu cérebro e a saúde da sua mente. Vamos começar então falando sobre aquilo que é o meu objeto de estudo, que é aquilo que eu dediquei a minha vida a estudar, que é o seu cérebro. Vamos falar, Eli, sobre os mitos sobre a saúde do cérebro e a saúde da mente. Existem muitos mitos e meias-verdades e mentiras ditas por aí sobre a saúde do seu cérebro e da sua mente, e eu quero quebrar alguns deles, tá? Vamos começar falando sobre algo que você já ouviu falar, serotonina. Eu vou perguntar para você, o que é a serotonina? Serotonina é a molécula do quê? Fala aí no chat para mim. Vamos ver. O que você considera que a serotonina faz? Quantas pessoas a gente tem ao vivo, Alexandre? Esses exatamente 30 mil pessoas. 30 mil pessoas ao vivo, quantos likes? 16. 16 mil likes, gente. Não faça isso. Dá um joinha aí, curte o vídeo no joinha, isso ajuda a gente demais. Se você puder, se você quiser. Se tem 30 mil pessoas, poderíamos ter 30 mil curtidas. Isso leva a nossa live a cada vez mais pessoas, tá? Agora as pessoas estão falando aí,
serotonina, felicidade, hormônio da felicidade, felicidade, molécula da felicidade, bem-estar, prazer, alguém falou, alegria, felicidade. Pois é, vamos lá. Primeiro mito que eu quero quebrar aqui com você. Serotonina não é a molécula da felicidade. Não é a molécula da felicidade. Por quê? Gente, serotonina tem várias funções no corpo. Por exemplo, a serotonina tem um papel muito importante na motilidade dos seus intestinos. Sabe? Capacidade do seu intestino de se mexer, de peristaltar. Eu não vejo ninguém falando que a serotonina é a molécula do cocô. Então, serotonina tem inclusive um papel em alguns tipos particulares de ansiedade. Quando a gente está falando de desamparo aprendido, por exemplo, num circuito que conecta os núcleos da RAF com as amígdalas. Enfim, não quero que você fique decorando nomes complicados aqui, mas o que eu quero que você compreenda é que uma das coisas mais comuns que existem por aí é a pessoa virar e falar: tal molécula é a molécula de X. Aí você pega uma coisa super complexa, que é felicidade, e felicidade, você tem, por exemplo, na filosofia, desde a Grécia Antiga, cada filósofo tem uma definição do que é felicidade, Eli. Então, assim, o Platão ele vai falar que felicidade é uma coisa, Aristóteles vai falar que é outra. Aí vem os estoicos e vão falar que é outra coisa. Aí você tem a Idade Média e você tem Santo Agostinho, ele vai falar uma coisa, e aí você tem Tomás de Aquino que vai falar outra coisa, aí você tem Descartes depois, a filosofia moderna, que vai falar outra coisa. Cada um deles tem um conceito diferente de felicidade. Então a primeira pergunta é: o que é felicidade? E como é que você diz que uma molécula é responsável por isso? Não tem cabimento, gente. Isso é uma hipersimplificação de algo que não faz muito sentido. Então, a serotonina é importante para muitas funções. Uma delas é, e eu vi que algumas pessoas falaram, é regulação de humor, de fato. Tá? É regulação de humor. Uma dessas funções é regulação de humor, que não é papel exclusivo da serotonina. Outro mito que eu quero quebrar para você sobre serotonina. Você já deve ter ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro. Aí eu vejo pessoas que falam isso, e para justificar isso, a pessoa fala assim: o intestino é o segundo cérebro porque no intestino é produzida a maior parte da serotonina que você tem no seu corpo. Verdade. E daí? Porque a serotonina que é produzida no seu intestino não chega no seu cérebro. E isso a pessoa esqueceu de estudar. Porque existe uma barreira que separa aquilo que circula no seu corpo daquilo que circula no seu cérebro. Essa barreira ela tem uma função que é proteger, por exemplo, se você tem algum agente infeccioso, alguma bactéria, algum vírus circulando no seu corpo, para isso não chegar no seu cérebro. O nome dessa barreira é barreira hematoencefálica. E a serotonina produzida no intestino, ela não cruza a barreira hematoencefálica. E, portanto, ela não tem um papel direto sobre o funcionamento do cérebro. Ela é super importante, como eu disse, para a motilidade do intestino, para o peristaltismo. Mas veja só, isso significa que o intestino não é importante para a saúde do cérebro? Claro que não. É super importante, mas não por esse motivo, por outros motivos. O intestino é super importante porque ele influencia o funcionamento do cérebro direta e indiretamente por outras vias, por outros meios. Além disso, quando você fabrica a serotonina que está lá no teu cérebro, quando você fabrica a dopamina que está lá no teu cérebro, os elementos que fabricam essa dopamina e essa serotonina, eles são absorvidos pelo intestino. Mas aí, não é que o intestino produz e manda para o cérebro. O intestino digere e esses elementos, eles vão depois ser montados, entre aspas, para que eles funcionem no seu cérebro. Então esse é um exemplo de mitos que você tem por aí. E aí vem um mito, que aí a gente está falando de saúde efetivamente. É o mito de que depressão é resultado de baixos níveis de serotonina no cérebro. Isso é um mito, isso não é verdade. Por quê? Porque depressão é um transtorno neuropsiquiátrico. É muito importante você tirar da sua cabeça essa ideia de que depressão é uma coisa mental. Tem muita gente que fala isso. Depressão é mental, é uma questão da mente. Gente, depressão envolve disfunções em vários sintomas, vários sistemas do nosso corpo. Os sintomas, eles são psicológicos. Os sintomas, eles são muitas vezes o humor deprimido, a anedonia, não consegue ter prazer com as coisas, a falta de motivação. Mas você tem disfunções diversas no corpo da pessoa com depressão, não apenas no cérebro, mas, por exemplo, nos intestinos. Nós sabemos que os intestinos de pessoas com depressão, eles funcionam diferente
não funcionam direito como os intestinos de pessoas saudáveis. Então, a depressão é um transtorno multifatorial. Para você ter ideia, segundo a OMS, a prevalência de depressão ela aumentou 25% depois da pandemia no mundo. E nesse sentido, você tem vários mitos falados sobre a depressão por aí. Um deles é que, percebe que você dizer assim, depressão é baixo nível de serotonina, você já está dizendo qual é a solução? Ora, traz mais serotonina para o cérebro e aí a pessoa não vai ter mais depressão. Só que não é assim que funciona. Se fosse assim, seria muito fácil você lidar com depressão. E não é. Então, é importante você quebrar esses mitos sobre a depressão, porque se você não está vivendo com a depressão hoje, você conhece alguém que está. O transtorno é tão prevalente que eu consigo dizer isso com certeza estatística. Por exemplo, as pessoas acham que depressão é algo que vem de um grande trauma. Sempre a depressão tem uma grande causa. Isso é mentira. Depressão não precisa ter uma grande causa ou um grande trauma. Às vezes acontece de você ter um grande trauma, pode ser um trauma emocional na sua vida, que isso te leva a um episódio depressivo. Pode acontecer. Mas nem sempre é assim. Tem casos de depressão que não tem causa aparente nenhuma. A pessoa simplesmente entra num quadro depressivo. Outro mito sobre a depressão que as pessoas falam por aí, a depressão é doença de gente rica. E aí vem um preconceito que é de uma ignorância tremenda, de dizer assim, se tivesse o que fazer, vai lavar louça que aí a pessoa, ela vai sair disso, sabe? Depressão é frescura, a pessoa fala. Depressão é frescura, sabe? E aí, se tivesse louça para lavar, não estaria assim. Meu amigo, minha amiga, sabe qual é o problema? O problema é que a mídia não mostra as pessoas que não são ricas, que não são famosas quando elas têm depressão. E aí você não vê as milhões de pessoas pobres que sofrem com depressão. Mas o mundo não desaparece quando você fecha o olho. A realidade é que depressão não escolhe classe socioeconômica. Outra coisa que é muito importante você saber, uma verdade sobre a depressão. Depressão e ansiedade são altamente comórbidas. Esse é o termo que a gente usa, tá? O que é comorbidade? Significa que tem alta probabilidade de depressão e ansiedade ocorrerem conjuntamente, ocorrerem juntas. Então, dito de forma simples, grande parte das vezes, quando a pessoa apresenta um quadro de depressão, ela também apresenta um quadro de ansiedade e vice-versa. A pessoa apresenta um quadro de ansiedade, ela apresenta um quadro de depressão também. Uma grande verdade sobre depressão e ansiedade que talvez você não saiba, porque você pode estar falando, Pedro, mas aqui a gente está falando de saúde e longevidade, o que isso tem a ver? Pois é, meu amigo, minha amiga, depressão e ansiedade, quando não tratadas, aumentam seu risco de infarto do miocárdio, derrame cerebral, doença de Alzheimer e tantas outras doenças que tiram a sua vida. A seriedade dos transtornos mentais precisa ser revelada e encarada. Outra coisa que eu ouço por aí as pessoas falarem, e é um grande mito, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. Gente, isso é uma simplificação que banaliza tanto o transtorno depressivo quanto o transtorno de ansiedade. Como eu acabei de falar, são duas coisas altamente comórbidas. Outra coisa, depressão é excesso de passado. Tem pessoas que têm um passado incrível e que entram em um quadro depressivo. Aliás, muitas vezes a pessoa entra num quadro depressivo e ela se culpa porque ela fala, nossa, mas não tem motivo nenhum na minha vida para eu estar assim. E não precisa ter motivo, porque depressão não escolhe motivos. Então, quando você fala que depressão é excesso de passado, você está simplificando e dizendo que a resposta para a depressão está no quê? Está em você lidar com esse passado. Não é assim que funciona. Depressão é muito mais complexo do que isso. Estresse é excesso de presente. Imagina, quanto do teu estresse não é muitas vezes porque você tem um estresse pós-traumático. Você passou por um estresse no passado muito traumático que você carrega ele até hoje. É literalmente um transtorno chamado transtorno de estresse pós-traumático. Você vai me dizer que estresse é excesso de presente? Sendo que você carrega muitas vezes estresse de décadas atrás, de anos atrás? Você que está aí passou por um período muito difícil e você está estressado por causa disso até agora. Estresse é excesso de presente? Ansiedade é excesso de futuro.
Sim, a ansiedade envolve um dos elementos, é você ficar preocupado com o futuro. Mas a ansiedade é muito maior do que simplesmente isso. Então eu gostaria que você começasse a olhar para tudo isso com um pouco mais de maturidade. Outra coisa que as pessoas dizem por aí é aquilo, só o agora existe. Só o agora existe. Já ouviu falar isso, Eli? Só o agora existe. Sabe para quem isso é verdade? E quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o professor Daniel Gilbert, da Universidade de Harvard. Ele é professor de psicologia da Universidade de Harvard. E ele diz assim, sabe para quem só o agora existe? Para uma mosca. Porque o cérebro da mosca, ele realmente não consegue lembrar de muita coisa e nem pensar no futuro. O nosso cérebro, o cérebro humano, graças a Deus, ele tem memória. Ele tem estruturas dedicadas a reexperienciar o passado. E o nosso cérebro, ele também tem, graças a Deus, estruturas que nos permitem olhar para o futuro e pensar sobre ele. Então, quando a pessoa vira e fala só o agora existe, só o agora importa, para pensar nisso. Quais são as maiores doenças que tiram a vida das pessoas e a gente falou delas ontem? Quais são os maiores problemas de saúde que nós temos hoje? Para pensar na epidemia que nós temos hoje de sobrepeso e obesidade. Os maiores problemas de saúde no mundo hoje, eles são fruto de um mau cuidado com o futuro. Ou seja, é um excesso de agora naquilo que é ruim. É o prazer agora a todo custo, por exemplo. Porque quando você escolhe uma comida que é altamente prazerosa e palatável, em vez de você comer uma que não é tanto, mas é saudável, porque é inegável, Eli, um hambúrguer ou uma pizza não é tão gostoso quanto brócolis. O brócolis, tem gente que gosta, vai ter gente que fala, eu adoro brócolis. Porque você é meio bizarro, né? Mas é um bizarro bom, tá? É um bizarro admirável. Porque para a maioria das pessoas, gente, você vai ter mais prazer com o junk food. Só que a questão é, o excesso de prazer presente está roubando tua saúde do futuro. Então, quando a gente fala só o agora existe, não, peraí. As pessoas precisavam viver mais o agora. Para mim, as pessoas precisavam viver menos o agora e precisavam pensar mais sobre o futuro de verdade quando o assunto é saúde. Porque o que a maioria das pessoas faz é negligenciar o futuro para viver o prazer extremo imediato agora, que pode ser, inclusive, você ficar no sofá descansando em vez de você se exercitar. O que eu diria, então, e reformularia nessa frase é, beleza, viver o agora é importante. No quê? Naquilo que é saudável. Você está presente com a sua família quando você está com ela, você está presente nos momentos que você está vivendo. Isso é importante. Agora, viver o agora, quando o assunto é, por exemplo, maximização de prazer para destruir a sua saúde, isso não é bom. Vamos parar de simplificar a nossa realidade com essas frases chavão, que parece frase de caminhoneiro, sabe? Aquela frase simplificadora da realidade, aquela frase do tipo, só o agora existe, só o agora importa, ou então, devemos viver só o agora. Peraí, cara. Olha para a sociedade e vê o quanto que a nossa sociedade precisa olhar para o futuro. Mas apesar disso, existe um pedaço do agora que muita gente não está vivendo. Por quê? Porque a pessoa fica sempre esperando a próxima coisa, esperando o próximo momento. E claro, nós podemos reverter essa equação e dizer assim, a hora de cuidar da tua saúde é agora, e não é no futuro, porque tem aquela também, né, Eli? Do sujeito que fala, segunda-feira eu começo. Mês que vem eu começo, ano que vem eu começo, tá chegando o fim do ano. Quantas das promessas que você fez quando você estava pulando ondinha, você cumpriu? Pô, estamos em outubro, hein? Falta pouco. Para pensar nisso. Então eu gostaria que você começasse a pensar de forma mais rica, ter um pensamento mais rico. O agora importa? Sim, para algumas coisas. Para outras, o agora é o seu maior inimigo e você tem que pensar no futuro. E quando a gente fala de saúde, uma das melhores coisas que você pode fazer é projetar aquilo que você está fazendo agora no futuro para ver se no futuro você não vai se arrepender daquilo que você está fazendo. Porque muitas vezes você está destruindo a sua saúde por um prazer momentâneo agora, do qual você vai se arrepender no futuro. E essa é uma grande lição. O pessoal do Instagram tá aí, você fixou o comentário para eles aí? Sim. Mas eles não estão sabendo. Instagram, se você digitar aula aí no comentário, eu vou mandar a instrução para você vir aqui pro YouTube. Aí você fecha a live e vai lá na caixa de mensagens e clica no link.
Você precisa ir no seu direct, né? Você precisa ir no seu direct para tocar no link. Então eu vou mandar no seu direct, na sua mensagem privada aí no Instagram. Beleza. Vamos continuar falando dos mitos aqui para o cérebro. Vamos lá. Os mitos sobre o nosso cérebro. Vamos falar sobre Alzheimer, tá? Por quê? Porque Alzheimer é a principal causa de demência hoje no mundo, é uma das principais doenças que tiram a vida de seres humanos, nós vimos isso ontem. Eu quero rapidamente explicar um pouco como o Alzheimer funciona, porque muita gente não sabe ou tem uma noção muito superficial do que é, tá? No primeiro estágio da doença de Alzheimer, você não tem sintomas. Literalmente, você não tem sintomas. A gente chama isso de fase pré-clínica. A fase pré-clínica de Alzheimer, ela pode acontecer décadas antes da doença se manifestar. Então, hoje em dia, a principal hipótese de explicação da doença de Alzheimer, ela envolve um acúmulo de certas proteínas no seu cérebro, beta-amiloides, e você tem uns emaranhados neurofibrilares aí nos seus neurônios. São tudo nome complicado, mas o que acontece? Essencialmente se acumula um negócio lá no seu neurônio que chega uma hora que o seu neurônio ele morre. Eu estou, é claro, sendo grosseiro e simplista aqui para explicar isso numa linguagem que todo mundo consegue entender. Sabe quando essa coisinha que se acumula no seu neurônio começa a se acumular? Coisa de 20 anos antes dos sintomas de Alzheimer começarem. Então, quando você está lá com 60 e poucos anos começando a ter sintoma, significa que com 40 e poucos você já estava começando o acúmulo disso no seu cérebro. Então, gente, essas placas amiloides, esses emaranhados neurofibrilares que eu falei, eles podem ser observados até 20 anos antes. Então, nesse estágio inicial, não existe sintoma. Você está vivendo, você está funcionando. E o que eu gostaria de trazer aqui é uma noção muito importante para você parar de achar que saúde é seu corpo em silêncio. Tem muita gente que acha isso, Eli. Saúde é meu corpo em silêncio. Não estou sentindo nada óbvio, não tô com nenhuma coisa muito evidente assim. Pelo amor de Deus, para de achar isso. Todas as principais doenças, elas são sorrateiras e elas não têm sintomas gritantes no início. Alzheimer é assim, doenças cardiovasculares são assim, como infarto, doenças cerebrovasculares são assim, como derrame, câncer é assim, problemas metabólicos são assim, entre tantos outros que a gente conversou ontem. Então, por favor, tira da tua cabeça essa ideia de que saúde é o corpo em silêncio, tá? Pode ser que o teu corpo está em silêncio, não tem nada gritando aí, mostrando que talvez tenha um problema. Só que isso não significa que o problema não está aí. Eu quero que você guarde esse dado. Antes de surgir qualquer sintoma da doença de Alzheimer, você tem o começo do acúmulo dessas substâncias nos seus neurônios, coisa de 20 anos antes. Beleza. Aí você tem os estágios iniciais, de fato, onde começam os sintomas. No estágio inicial dos sintomas da doença de Alzheimer, eu quero deixar claro que eu estou falando aqui do Alzheimer mais comum que tem, que é aquele que acontece depois dos 60 anos de idade. Você tem um tipo de Alzheimer que ele acontece em pessoas mais jovens, ele é diferente, ele é muito mais complicado e mais difícil. Então, eu preciso aqui falar daquilo que é o mais comum, porque a gente tem pouco tempo aqui nessa aula. Mas nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, a pessoa ela pode funcionar de forma independente, mesmo quando os primeiros sintomas acontecem, tá? Então a pessoa dirige, a pessoa trabalha, ela participa de atividades sociais, então ela conversa com as pessoas, ela vai para os lugares e tudo mais. Só que apesar disso, ela pode sentir que ela está tendo lapso de memória. Esquece palavras familiares, esquece a localização onde ela deixou as coisas no dia a dia. E esses sintomas, eles podem não ser tão assim presentes, tão aparentes nessa fase, tá? Mas, nessa hora, familiares e amigos próximos, eles às vezes notam. Então, a própria pessoa, ela não nota, mas os familiares e amigos próximos muitas vezes podem notar. E, claro, um médico, ele é capaz de identificar esses sintomas usando certas ferramentas, né, que os neurologistas têm para isso. No estágio inicial, então, nos primeiros sintomas, depois dessa fase pré-clínica que eu falei, as dificuldades da pessoa que começou com sintomas de Alzheimer, elas podem incluir encontrar uma palavra. Sabe quando você busca uma palavra ou um nome e você tem dificuldade? Lembrar de nomes quando você é apresentado a alguma pessoa nova. Dificuldade para realizar tarefas no trabalho ou em contextos das suas relações e por aí vai. Esquecer informação que você acabou de ler. Perder ou colocar objetos valiosos, importantes em locais errados ou então no local que você não lembra depois. Dificuldade de planejar, de se organizar.
e aí a doença evolui. E no estágio intermediário, esse estágio intermediário do Alzheimer, ele é tipicamente o mais longo de todos, tá? Pode durar muitos anos. E à medida que a doença vai progredindo, a pessoa com Alzheimer ela vai precisando de cada vez mais cuidados. Durante esse estágio intermediário, os sintomas de demência eles começam a ficar mais pronunciados. Então a pessoa pode confundir palavra, ficar frustrada, ficar irritada, ela pode agir de uma forma que é inesperada, sabe? Se recusa, por exemplo, a tomar banho, esse é um exemplo que às vezes acontece. E os danos aos neurônios do cérebro, eles também podem dificultar que a pessoa consiga expressar seus pensamentos, expressar aquilo que ela está pensando, expressar aquilo que ela está sentindo e também realizar as tarefas rotineiras do dia a dia. Então, quando você olha isso na prática, a pessoa ela esquece eventos, ela esquece informações pessoais, ela tem mudanças de humor que destoam da personalidade dela, de como ela era. Ela pode estar de mau humor, ela pode ficar retraída, ela pode especialmente se retrair em situações que envolvem outras pessoas ou situações que são desafiadoras para o cérebro delas. Elas podem se tornar incapazes de lembrar coisas sobre elas mesmas, sabe? Lembrar o próprio endereço, lembrar o número de telefone, a escola que frequentou, a faculdade que frequentou. A pessoa pode começar a apresentar confusão sobre onde ela está, sobre qual dia é, sobre qual é a data. E aí ela começa a precisar de ajuda para as atividades rotineiras, precisa de ajuda para escolher roupa adequada, sabe, uma roupa adequada para o clima que tá frio, qual é a roupa adequada? Ela começa a precisar de ajuda para isso. Ela começa a ter dificuldade para controlar a bexiga, para controlar os intestinos. E ela pode também apresentar mudanças no padrão de sono. Então, dorme durante o dia, fica agitada durante a noite, isso pode acontecer. Uma tendência maior a ficar perambulando, a se perder. E, como eu disse, mudanças de personalidade, mudanças no comportamento. No estágio final da doença, os sintomas de demência eles se tornam muito graves, a pessoa ela começa a perder a capacidade que ela tem de responder ao ambiente, às outras pessoas. Não consegue mais manter conversa, ela pode até conversar, falar palavras, frases, mas a comunicação começa a se tornar cada vez mais difícil. E à medida que, não apenas a memória, isso que é importante, Alzheimer não é uma coisa só de memória, apesar de memória ser aquilo que as pessoas mais conhecem, mas as capacidades cognitivas da pessoa mesmo, elas começam a piorar, você tem mudanças drásticas de personalidade, a pessoa começa a precisar de cuidado, assistência 24 horas por dia, ela perde consciência das experiências recentes, ela começa a ter mudanças radicais nas habilidades dela, físicas mesmo, de andar, de sentar. Às vezes às vezes não, mas eventualmente ela vai começar a perder a capacidade de deglutir, né, de engolir. Ela tem dificuldade de se comunicar e ela se torna mais vulnerável a infecções, especialmente pneumonia. Então, é claro, é uma doença que ainda que haja tratamentos hoje em dia, no momento em que os sintomas aparecem, tudo começa a ficar mais difícil e quanto maior o grau avança, mais difícil é. Mas a grande questão aqui, gente, é que hoje em dia é consenso entre os neurologistas e os neurocientistas que estudam Alzheimer, e no nosso time aqui a gente tem um grande médico neurologista que é especializado nisso, é consenso que grande parte dos casos de Alzheimer você poderia ter prevenido isso. Como? Através das escolhas corretas. Quando? O quanto antes. E essa é a grande questão. O quanto antes, melhor. Mas não importa a sua idade. Se você começar a adotar os melhores comportamentos hoje, você ajuda a proteger seu cérebro disso, tá? Alzheimer, no fim das contas, rouba da pessoa quem ela é. Essa é a tristeza. Se você já presenciou isso, você já viu. Então é uma doença muito cruel, digamos assim. Só que, graças a Deus, a ciência tem avançado nos tratamentos, sim, mas de longe a melhor coisa é prevenção. De longe a melhor coisa é prevenção. E aí as pessoas falam, então eu devo fazer palavra cruzada. Eu falei ontem sobre isso. Palavra cruzada para Alzheimer. Se você fizer palavra cruzada, você vai melhorar muito sua capacidade de fazer palavra cruzada. O que não é ruim, tá? Mas não é só isso. É mais complexo do que isso, tá? No Projeto Cérebro e Longevidade, que é o meu programa avançado para a saúde e longevidade, nós temos uma série de aulas sobre a saúde do cérebro, com os melhores protocolos científicos para manter seu cérebro jovem, afiado, em todas as idades e para proteger o seu cérebro, não apenas de Alzheimer, mas de todas as doenças que, infelizmente, o risco vai aumentando quando a idade passa. Então isso é um dos pilares, um dos vários pilares do Projeto Cérebro e Longevidade. Mas eu quero falar uma coisa aqui sobre Alzheimer que é importante. Alzheimer possui componente genético, tá? Muita gente perguntou ontem, possui
componente genético? Possui componente genético. Só que sabe qual é o problema? E aí vamos para os mitos, Eli, sobre genética. Por quê? Porque as pessoas acham que genética é uma sentença. Vamos lá, gente. Eu não quero entrar aqui nos detalhes, porque isso aqui é uma aula introdutória, mas o que você precisa saber de genética é que, para os seus genes fazerem aquilo que eles fazem, você precisa ter a expressão desses genes, certo? E nem sempre os genes que você carrega, essa expressão ocorrerá. Por quê? Porque a expressão dos genes, ela depende muito do teu estilo de vida, das tuas experiências. E um belo exemplo disso é na doença de Alzheimer. Então, sim, existe componente genético? Existe. Vai ter pessoas que vão ter maior risco, menor risco, tem os genes já documentados, certos polimorfismos, isso varia, tá? Grau de risco varia de acordo com a sua genética, mas a questão é, isso não significa que é uma sentença. O teu estilo de vida e as tuas escolhas podem proteger você, ou podem aumentar ainda mais o seu risco. Para falar de um fator de risco brutal para a doença de Alzheimer, brutal, sedentarismo. Sedentarismo é um fator de risco brutal para a doença de Alzheimer. Pessoas sedentárias, elas multiplicam o risco de doença de Alzheimer muito, muito, assustadoramente. Então tem componente genético, mas não significa que é uma sentença. Por exemplo, doenças cardiovasculares, infarto, derrame cerebral, tem componente genético? Tem. Transtornos mentais, depressão e ansiedade, tem componente genético? Tem. Síndrome metabólica, diabetes tipo 2, possui componente genético? Tem também. Câncer possui componente genético? Tem também. Só que isso não significa que é uma sentença. Eu quero que você lembre do conceito de risco no começo da aula. Sim, teus genes podem fazer com que você tenha um maior ou menor risco, mas as suas escolhas, os seus hábitos, o seu estilo de vida são brutalmente importantes para o seu risco de você desenvolver todas essas doenças. Então existe uma grande parcela de responsabilidade nas suas mãos sobre como a sua saúde se orienta. Então quando a gente fala, meu tio, ele viveu 95 anos, ele fumava e ele bebia e ele era sedentário, é porque teu tio, que é uma roleta, certo? É uma roleta de genética que acontece. Ele nasceu, provavelmente, num ponto onde o risco dele era muito mais baixo e ele deu sorte. Agora, se você pegar a maioria das pessoas que passaram a vida fumando, bebendo e sendo sedentárias, você vai encontrar nessas pessoas, estatisticamente, problemas de saúde. E não é, gente, que a gente está falando aqui somente de algo que vai... não, porque tem gente que fala assim, não, se eu morrer mesmo, beleza, sabe? Tudo bem. Não é isso não, meu amigo. Tá? Quando a gente fala de uma doença que pode aparecer, essa doença ela vai te debilitar muitas vezes. Quando a gente fala da doença de Alzheimer, a gente está falando de anos da vida da pessoa, onde, infelizmente, a doença vai progredindo. Então, não estamos falando apenas de uma coisa que pode encerrar a sua vida, mas que pode fazer com que você passe anos, às vezes décadas, extremamente debilitado. E o mais triste não é isso, o mais triste é que grande parte dos casos poderia ter sido evitada se você tivesse adotado os hábitos corretos. Vamos falar agora de mitos sobre o metabolismo, tá? Beleza. Lembra que ontem eu expliquei para você que metabolismo é o conjunto de processos bioquímicos aí que sustentam a sua vida, no fim das contas. Vamos falar o primeiro mito aqui que você já deve ter ouvido. Já ouviu falar isso, Vinagre? O metabolismo desacelera conforme a gente vai ficando mais velho? Que o metabolismo vai ficando mais lento? As pessoas falam isso, né? Que é para justificar, o cara tá lá com 50 anos de idade, engordou, fala, que o metabolismo agora ele tá mais lento. Pois é, meu amigo, minha amiga, nós sabemos hoje, com estudos científicos muito bons, que o seu metabolismo ele não muda significativamente dos 18 aos 60 anos de idade. Beleza? Então para de usar a desculpa do metabolismo. Porque o que está acontecendo para você engordar pode ser uma série de fatores, mas em geral é você se mexer menos e ingerir mais calorias. Existem questões hormonais que podem acontecer, mas de maneira geral, teu metabolismo ele não muda tanto assim conforme a sua idade passa, certo? Agora vamos falar de uma verdade sobre o metabolismo. O metabolismo dos homens e das mulheres é diferente? Sim, é verdade. Existem diferenças significativas no metabolismo de homens e mulheres. E quando a gente fala de metabolismo, a gente pode falar sobre o dia a dia, né? Sobre os ritmos do dia.
Vamos lá, uma coisa que as pessoas adoram falar por aí, especialmente a galera que é a galera noiada da produtividade. Acordar 5 a 6 horas da manhã é a melhor coisa para todo mundo. Isso é uma mentira. Por quê? Porque cada um de nós tem aquilo que a ciência chama de cronótipo. O cronótipo ele tem uma base fundamentalmente genética e o cronótipo ele determina qual é o melhor horário para você dormir e para você acordar. Para ninguém é melhor trocar a noite pelo dia. Isso é fato. Mas algumas pessoas se beneficiam dormindo um pouco mais tarde e acordando um pouco mais tarde, enquanto outras pessoas se beneficiam dormindo mais cedo e acordando mais cedo, enquanto outras ainda se beneficiam acordando ali no meio. Então pode ser que para você acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã seja bom. Só que se você é uma pessoa que está se forçando a isso e você está percebendo que isso está te fazendo mal, e claro, você tem escolha de não precisar acordar essa hora, porque tem muita gente que é obrigada por questão de trabalho, saiba, não tem problema. Para de ficar seguindo essas ideias aí que são de rede social, porque você precisa se libertar, conhecimento liberta mesmo, né, nesse sentido. Eu, por exemplo, gente, eu sou professor, então você imagina que durante larga parte da minha carreira, o que eu fiz? Larga parte da minha carreira eu acordei 5 horas da manhã, 5, 5 e meia, para estar em pé numa sala de aula, dando aula, ou seja, com energia, 7h20 da manhã. E hoje que eu tenho a liberdade, e eu sei que é um privilégio isso, mas eu posso acordar um pouco mais tarde, gente, eu sou muito mais produtivo, eu tenho muito mais energia. Porque eu respeito mais o meu, entre aspas, relógio biológico hoje em dia. Então, eis mais uma questão que as pessoas falam por aí que é um grande mito. Outro mito que as pessoas falam, e aqui sobre metabolismo, caloria não importa. Já deve ter ouvido, tem médico que fala isso, tem nutricionista que fala isso. Eu quero deixar muito claro, isso é uma ignorância a respeito, não é nem da ciência, é dos princípios básicos da física. Tá? Caloria importa muito. Se você ingerir mais calorias do que, entre aspas, o teu corpo queima, você vai engordar. Se você engordar, você vai começar a acumular gordura visceral em algum momento. Essa gordura visceral é altamente pró-inflamatória e você vai começar a degringolar o seu metabolismo, aumentar seu risco de todos os transtornos mentais conhecidos, depressão, ansiedade, etc., aumentar teu risco de Alzheimer, aumentar teu risco de câncer e aumentar teu risco de uma série de outras coisas. Agora tem um outro mito, que é o mito de que só caloria importa, porque tem um movimento da galera que fala caloria não importa. Aí tem um contramovimento, que a galera falando caloria importa sim, só que tem uma galera exagerada que fala que só caloria importa. E não é bem assim, gente. É claro que você tem outros fatores, como saciedade, como qualidade nutricional, como outros elementos da sua saúde nutricional, para além da caloria. A caloria é um elemento muito importante, existem outros. Então, nós vimos ontem que problemas metabólicos estão por trás de todas as principais doenças que destroem a sua saúde, que encurtam a sua vida. Aliás, no meu programa, no projeto Cérebro e Longevidade, os meus alunos têm acesso a um arsenal de protocolos para regular e fortalecer o metabolismo. Porque é muito importante você fortalecer e você regular teu metabolismo da maneira correta. É muito importante, é a base para que teu corpo funcione bem, certo? Vamos falar agora rapidamente sobre colesterol, porque eu não quero mergulhar muito nisso, né? Então, quando você fala sobre colesterol, cada pessoa fala uma coisa. E eu sinto que, no fim das contas, você precisa ter um direcionamento um pouco melhor sobre isso, tá? Tá na moda algumas pessoas dizendo por aí que colesterol não importa, que você pode ter o colesterol alto e não tem problema. Vamos lá. Eu quero deixar claro, tá? Tudo que eu tô transmitindo aqui para você, não apenas aqui, tá? Mas no conteúdo gratuito, nas jornadas como essa, principalmente nos meus programas de acompanhamento, como o Projeto Cérebro e Longevidade, isso não é achismo, eu não tô aqui falando minha opinião. Eu tô aqui falando o que a ciência nos diz a respeito do tema específico, tá? Aqui na Neurovox você não vai ficar recebendo informação duvidosa, opiniões não comprovadas, não é isso, tá? Eu quero te mostrar aqui o que a ciência nos diz. E sobre colesterol, gente, primeiro você precisa saber que colesterol é essencial para a sua vida. Sem colesterol você não estaria vivo. Então, por exemplo, as tuas células todas, tá? Elas têm uma membrana. A integridade da membrana da tua célula depende do colesterol. Então o colesterol é muito importante. Só que existem diferentes moléculas de colesterol, você sabe. Tem as moléculas de colesterol de alta densidade. Alta densidade em inglês é high density. High density é HDL. Que as pessoas falam que é o colesterol bom.
e você tem as moléculas de colesterol de baixa densidade, low density, LD, LDL. A grande questão aqui, gente, é que a ciência, assim, é muito clara sobre isso. Você tem meta-regressões que assim, mostram de forma clara. Quanto maior é a tua exposição ao longo da tua vida a LDL, maior é o teu risco de evento cardiovascular. Assim, é uma reta que sobe. Quanto maior é a tua exposição, maior é o teu risco. Existem outras medidas para risco cardiovascular? Existem, com meus alunos eu falo mais sobre isso, sobre ApoB e por aí vai. Mas enfim, eu quero deixar claro, quando você olha lá, quanto maior a tua exposição a LDL ao longo da tua vida, maior é teu risco cardiovascular e esse risco é cumulativo. Você vai acumulando esse risco. Quanto mais você está exposto, mais você está acumulando esse risco, certo? Só que aí tem uma coisa muito importante sobre colesterol. A maior parte do colesterol que circula no seu corpo é produzida pelo seu próprio corpo. É o seu corpo que produz. Apenas cerca de 10 a 20% do colesterol que tem na comida, quando você olha lá o alimento, tem colesterol, só 10 a 20% disso é absorvido realmente pelo seu corpo. Tem uma exceção, que são os hiperrespondentes, porque pode aparecer aí os caras e falar, não, mas tem os hiperrespondentes. Eu tô falando aqui do geral, tá? Não tô falando das exceções. Devido a isso, gente, devido ao fato de que você, no fim das contas, para a maioria das pessoas, tirando esses hiperrespondentes, para a maioria das pessoas, o colesterol que tem na comida, ele não importa tanto no colesterol que circula no seu corpo. Só que devido a isso surgiu uma moda por aí. Eu quero que você entenda o telefone sem fio dessa moda, tá? Olha o que eu tô te falando. E isso é verdade. O colesterol que tem na comida, ele não tem grande impacto sobre o colesterol que circula no seu corpo. Então, por exemplo, você olha, quer ver um negócio que tem muito colesterol, ô Eli? Camarão. Camarão tem bastante colesterol. Aí você fala, pô, não vou comer camarão, porque vai aumentar meu colesterol. Não. Porque o colesterol que tem na comida, ele não impacta tanto o colesterol do seu corpo. Só que aí o telefone sem fio da galera, a galera começou a simplificar isso. E aí tem uma galera que fala assim, comida não tem impacto no colesterol que circula no seu corpo. Aí você está errado. Por quê? Existem alimentos que podem, sim, fazer com que o seu corpo produza mais colesterol. Vê se você entende isso. Não é que você está absorvendo o colesterol do alimento. É que aquele tipo de alimento, ele faz com que o teu corpo produza mais colesterol. Sacou? Então, uma das coisas que eu faço com os meus alunos é justamente isso. E não é com todo mundo, tem questões genéticas individuais, mas o resumo da ópera aqui, gente, é... E aí tem o triglicérides também, eu não vou falar sobre isso, porque senão ficaríamos aqui 3 horas, mas quando você pensa em exposição, quanto maior é a tua exposição a LDL e quanto maiores são teus níveis de triglicérides no exame que você faz, no teu perfil lipídico, né? Maior é teu risco de eventos cardiovasculares. Isso é um fato. Então, reduzir esses níveis é prudente, sim. Por mais que tenha moda de se dizer por aí que não tem problema, tá? Então, eu quero deixar isso claro para você. Vamos falar sobre mitos sobre a alimentação agora, Eli. Como nós vimos ontem, a alimentação é a matéria-prima da vida. A alimentação é nutrição, gente. E nutrição não é você ficar seguindo dieta de redes sociais. Não é à toa que a gente tem um nutricionista PhD aqui no nosso time, justamente para compor esse time com conhecimento de fato do que significa nutrir o seu corpo. E a primeira coisa que você precisa saber é que não existe a, entre aspas, melhor dieta para a saúde e para a longevidade. Porque quando a gente fala de viver mais, viver melhor, ter mais energia, mais vitalidade, sempre aparece alguém que fala, ah, é essa a melhor dieta e por aí vai. Não existe isso. Existem fatores individuais, existem fatores culturais, existem fatores econômicos. Porque eu posso virar para você, por exemplo, e falar, cara, mirtilo é incrível para a sua saúde. E tem uma porrada de estudo que mostra. Pô, vai comprar mirtilo no Brasil, ô Vinagre. Você vai pagar 40 conto em 100 gramas de mirtilo no Brasil. Então, assim, fica inviável, a não ser, claro, que você tenha condição financeira disso, e eu recomendo, se você tem condição financeira e por aí vai, mas é importante você considerar esses fatores e, no fim das contas, existem alguns princípios fundamentais, tá? Que precisam guiar a tua estratégia de alimentação se você quer viver muito, se você quer viver com qualidade. Exemplo, proteína. Gente, proteína é um macronutriente muito importante para a saúde e longevidade. Muito. E, apesar disso, muito negligenciado. Estatisticamente, você que está aí provavelmente ingere menos proteína do que você deveria se o seu objetivo é viver longos anos de vida com qualidade. E conforme você envelhece, tua necessidade de aporte de proteína aumenta.
Pessoas mais velhas precisam de um maior aporte de proteína comparado a quando elas eram mais novas. E aí, claro, outra coisa que as pessoas falam muito aí sobre alimentação, que é a inflamação crônica sistêmica, né? Inflamação. Gente, inflamação é importante. Se você cortou seu dedão, se você quebrou sua perna, o processo inflamatório é importante para recuperar ali a tua lesão. Inflamação é importante para uma série de coisas. Mas existe um tipo de inflamação que é a inflamação de baixo grau, crônica. Teu corpo inteiro inflamado, um baixo nível de inflamação o tempo inteiro. Isso é um grave problema. Grave problema. Está por trás de todas as doenças que eu falei ontem, que matam 80% das pessoas, como nós vimos. Só que aí vem os mitos que as pessoas falam por aí. Tem se falado muito sobre alimentos inflamatórios. Ah, o alimento tal é inflamatório, não come aquilo, não sei o que é inflamatório. Só que não fala da coisa mais inflamatória que tem, que é gordura em excesso no seu corpo. É você engordar e estar acima do peso, especialmente a gordura visceral, ela que mais importa. Porque isso é altamente pró-inflamatório. Sabe qual é a melhor estratégia para você combater inflamação crônica sistêmica? É você ter uma composição corporal adequada. É você ter gordura suficiente para o teu corpo, não estar sobrepeso nem obesidade, e você ter massa muscular no teu corpo. Melhor coisa que você faz. Então para de ficar noiando tanto, porque aí vem os vilões, né? Eu confesso que eu já fiz isso, que é ficar apontando um vilão. Ah, o açúcar é o grande vilão da saúde. Gente, isso não é verdade. Que se o açúcar fosse realmente o problema, o açúcar é o problema, você teria pessoas aqui no chat que elas vão no armário, pegam colher, pegam açúcar, pozinho branco, tá, e comem. Se o açúcar fosse o problema. Mas não é isso que a maioria das pessoas faz. Tem algumas pessoas que têm um problema desse nível, tá? Mas não é a maioria. Qual é o problema da maioria das pessoas? A pessoa tem problema com doce, ela fala. Só que esses doces, eles não são açúcar apenas. Eles costumam ser uma combinação de açúcar com gordura, muitas vezes com sal também, se é industrializado com vários realçadores de sabor, com questões de textura, para formar aquilo que a gente chama de alimentos ultraprocessados hiperpalatáveis. São alimentos que são artificialmente construídos para sequestrar o sistema de recompensa do seu cérebro. Então, o problema não é bem o açúcar. O açúcar é um componente de um problema maior, que são os alimentos ultraprocessados hiperpalatáveis. E aí, você precisa saber que nem todo alimento processado é vilão. O azeite, por exemplo, é um alimento processado. Claro que se é um azeite extra virgem, o grau de processamento do alimento ele é muito menor do que um biscoito, bolacha dessas recheadas que você encontra no supermercado. Mas, gente, a grande questão aqui é que não é à toa que nós temos hoje uma população no Brasil que já a maior parte da população, mais da metade, está sobrepeso ou obesa. Porque a alimentação ela é baseada em alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis. Então, com meus alunos, por exemplo, no projeto Cérebro e Longevidade, eu ofereço um módulo inteiro sobre alimentação, um módulo inteiro sobre suplementação, porque suplementação é o que o nome diz, tá? Suplementa. Suplementação é um adendo, não é o foco. Tá? E um outro módulo chamado Emagrecer Sem Sofrer. Porque isso é crucial para você viver uma longa vida e com qualidade. Então, os meus alunos eles entendem o papel de cada nutriente para construir um corpo sempre forte, um cérebro sempre jovem, uma mente sempre afiada e para você ter estratégias eficazes para você perder peso com saúde e sem ficar se matando para isso e muitas vezes tendo um efeito sanfona que você até perde peso, mas volta a engordar depois. Então, uma das coisas que eu faço com meus alunos é ajudar eles a parar de demonizar alimentos por aí. Sabe, café. Café é amigo ou é vilão? Depende. Amanhã eu vou falar sobre usar o café do jeito correto para a sua saúde. Na aula de amanhã eu vou falar sobre isso. Café pode ser horrível para a sua saúde e pode ser incrível. Depende de como você usa. Uma série de nuances. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer com meus alunos é, sabe, vamos falar racionalmente aqui, parar de demonizar para você ficar com medo de açúcar, com medo de não sei o que, não tem que ficar com medo de nada. Quando você conhece teus inimigos e quando você conhece as tuas armas, você não tem medo da batalha. É isso que eu faço com os meus alunos. Vamos falar sobre atividade física rapidamente, porque também tem muito mito sobre atividade física, tá? Bom, não sei se você sabe disso, mas o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo. E eu quero deixar uma coisa clara para você. Nada é mais eficiente para a sua saúde do que prática
de atividade física regular, do que você ser uma pessoa fisicamente ativa. E o efeito da atividade física para o teu corpo é aquilo que a ciência chama de dose dependente. Quanto mais, melhor. Contanto que você respeite o tempo de recuperação do seu corpo. Porque quando você faz atividade física, teu corpo precisa se recuperar. Se você respeita o tempo de recuperação do seu corpo, quanto mais atividade física, melhor para a sua saúde. É isso que a gente chama de dose dependente. Então, o Brasil, por ser um dos países mais sedentários, e não só isso, que se alimenta pior, o Brasil ele preenche vários critérios. Não é à toa que é um dos países com maior prevalência da doença de Alzheimer, por exemplo, e das outras doenças que eu falei ontem. Gente, para você ter ideia, tem estudo que mostra que a atividade física pode reduzir o envelhecimento do seu coração em até 20 anos. Conforme você envelhece, seu coração ele vai encolhendo e vai ficando mais duro. Atividade física pode reverter esse envelhecimento, de modo que tem gente por aí com 65, 70 anos de idade que tem um coração mais jovem do que um cara de 50. É isso que é o poder da atividade física do jeito correto. E claro, você tem que também ter consciência do que significa ser fisicamente ativo, né, Eli? Porque você passa 8 horas dormindo, vamos supor, 15 horas sentado na frente do computador, aí você vai 1 hora para academia. Tudo bem, isso é melhor do que se você ficasse 9 horas sentado e não fosse para academia. Mas isso é ainda um tipo de sedentarismo, né? Então, no projeto Cérebro e Longevidade, o que eu faço com meus alunos é dar acesso a um módulo inteiro sobre atividade física, onde eles entendem exatamente quais são os tipos de atividade física que são os mais importantes para a longevidade. Porque a questão é essa. Se você vai jogar basquete, você precisa saber pular. Por exemplo, é uma das coisas, tá? Mas se você está no jogo, no esporte chamado vida, tem algumas modalidades de atividade física que são mais importantes. E para você ter ideia, nós temos no nosso time um cara que é coordenador de fisiologia do exercício do Comitê Olímpico Brasileiro, PhD, tá? Então, esse é o nível da equipe que nós temos. E, gente, o que eu fiz aqui, tá? O que eu fiz aqui é mostrar para você, essencialmente, alguns mitos que são tão comuns, e você percebe como é fácil as pessoas hoje em dia elas terem uma certa ignorância a respeito da realidade, porque várias das coisas que eu quebrei aqui, desses mitos, você já ouviu falar por aí, vários deles você acreditava. Então é muito importante você ter uma estratégia que seja coesa e você buscar conhecimento que seja validado, científico de fato. E parar de ficar com essas modas de rede social. Não é porque um vídeo foi compartilhado no seu WhatsApp ou tem 200 mil compartilhamentos no Instagram ou no TikTok que isso procede. Toma cuidado, isso não é um critério de qualidade de um conhecimento, o quão compartilhável ele é. As pessoas tendem a compartilhar aquilo que é compartilhável, não aquilo que é necessariamente verdade. Porque às vezes a verdade é a coisa menos compartilhável que tem. Porque às vezes a verdade é muitas vezes uma coisa que você nem quer ouvir, mas você precisa. E esse é o ponto. É você saber que tem coisas que você não gostaria de ouvir, mas você precisa ouvir. E é muito do que eu quis trazer hoje aqui na aula para você. E olha a quantidade de conhecimento que você adquiriu hoje. Para pensar nisso, tá? Isso é uma fração, aliás, do que eu compartilho com os meus alunos de fato. Eu quero que você lembre de você antes de ter começado a jornada Cérebro e Longevidade. Ontem, antes da aula, eu quero que você perceba hoje o conhecimento que você já adquiriu. Você já sabe muito mais sobre saúde, sobre longevidade, do que a maioria das pessoas. Você sabe quais são os 7 inimigos que eu te expliquei, os 4 cavaleiros que eu expliquei na aula passada. Você sabe quais são as doenças que mais matam. Você quebrou uma série de mitos, você descobriu uma série de verdades importantes. Só que eu quero te lembrar que essa jornada aqui nossa, ela é uma construção. Cada aula se conecta diretamente a outra aula. Até você chegar no nível de conhecimento que é necessário para você aplicar isso para o resto da sua vida, para você seguir no resto da sua vida com isso. E é por isso que, em primeiro lugar, o que eu preciso fazer aqui é parabenizar você que chegou até aqui. Quanto tempo a gente tem aí de live agora, nesse momento, Alexandre? Estamos 1h40. Quantas pessoas ao vivo? 27.700. 27 mil pessoas. Parabéns para você que chegou até aqui. Calma que não acabou, eu tenho um recado muito importante aqui ainda para você. Na verdade, alguns recados, mas você que chegou até aqui, você é uma exceção. Especialmente você que assistiu a aula de ontem inteira e assistiu a aula de hoje inteira. Você que chegou até aqui, você sabe da importância do conhecimento e você sabe da importância de você ter esse protagonismo, de assumir o controle para você efetivamente
transformar a sua vida, para você parar de delegar a sua saúde e a sua vida, e a coisa mais importante que existe na sua vida, que é a sua saúde, para outras pessoas. Então, eu parabenizo todos vocês que chegaram até aqui. Manda uma chuva de cérebro aí, manda um eu não me conformo. Manda um eu não me conformo, que é o nosso grito de guerra, e uma chuva de cérebro no nosso chat. Eu acho que o povo tá tímido com a chuva de cérebro hoje, viu, o Eli? Poderia estar mais vigorosa a chuva de cérebro. Quero ver uma chuva de cérebro que estarrecedora. Eu quero ver um vulcão de cérebro. Eu quero ver uma explosão de cérebros no chat para você que chegou até aqui nesse momento. Quero lembrar você de que todos as nossas aulas e todos os conceitos, eles estão sendo ilustrados pela Gabi. A Gabi é a nossa ilustradora, uma artista de mão cheia, e ela está preparando para você um material muito bonito que o Eli vai colocar aí na tela para você ver. E eu quero lembrar que para você receber esse material, você precisa estar no grupo de WhatsApp da Jornada. E para você entrar no grupo de WhatsApp da Jornada, você que está aqui no YouTube, olha os comentários aí embaixo e no topo tem um link fixado. Toca nesse link, entra no grupo e aguarda. 2 semanas, 10 dias a 2 semanas depois que o evento acabar, depois do final da jornada, você vai receber o caminho para você receber esses resumos ilustrados. E olha, amanhã a gente vai ter uma aula incrível, que vai ser uma aula muito mão na massa. Eu quero entregar nas suas mãos as chaves para você viver mais e melhor e combater tudo isso que eu te expliquei aqui ao longo dessas aulas. São as 10 chaves validadas pela ciência para você envelhecer sem adoecer, para você proteger seu cérebro e o seu corpo dos perigos do envelhecimento, para você turbinar suas capacidades, para você funcionar em plena potência, para você viver e não apenas sobreviver, para você preservar sua liberdade hoje, recuperar caso você tenha perdido e preservar isso por muitos e muitos anos que virão pela frente, viver a vida que efetivamente vale a pena ser vivida, parar de viver arrastado, parar de viver menos do que você sabe que tem de potencial dentro de você, fazer teu cérebro e teu corpo funcionarem na plena potência de fato, florescer prosperidade no seu cérebro e no seu corpo, vai ser incrível. Amanhã lembre-se às 8 horas da noite, no horário de Brasília também. E o que eu quero dizer aqui é, não saia aqui ainda, que eu tenho alguns recados para você, tá? Primeiro, eu vou lembrar você que acho que você sabe já, você que está aqui, você já sabe que estar aqui é a melhor coisa que você faz para você, certo? Estar aqui amanhã junto comigo é a melhor coisa que você faz por você, pela sua saúde, pela sua vida. Então eu quero te lembrar da frase que eu encerrei a aula passada, porque ela encerrará também aqui a aula de hoje, que é a frase do querido Manuel Clemente: saber o que é melhor para você e não fazer também é traição. Então, se você sabe que o melhor para você é você estar aqui junto comigo amanhã, então esteja junto comigo amanhã. Vai acontecer, gente. Tua vida vai ter coisa, vai aparecer, vai ter responsabilidade, vai ter... Mas o comprometimento é o diferencial. É o que vai fazer com que você cada vez mais esteja no nível de consciência, profundidade e conhecimento maior junto comigo de fato. É comprometimento para você subir de nível junto comigo, cada vez mais. E eu quero dizer a você que quer a nossa apostila lindona, tá? Qual que é a tua tarefa de casa hoje? Tua tarefa de casa hoje é pegar a apostila, porque a apostila tem uma série de exercícios baseados em tudo que eu falei aqui, e você vai preencher esses exercícios. Se você não tem a apostila, como é que você faz para obter a apostila? Você vai, primeiro que você vai fazer, bota a frase do Manuel Clemente aí, sabe o que eu quero que você faça aqui? Vamos fazer, tira um print da frase, tira um print da frase, posta nos seus stories lá no Instagram. Se você postar no seu story e me marcar, eu juro pra você que eu vou ver. Eu vou sair daqui, a gente faz uma reunião aqui depois, vou pegar o celular, eu vou ver cada um, mas tem que me marcar nos seus stories. Mas tira um print aqui dessa frase e me marca lá nos seus stories que eu vou ver se você realmente não se conforma, se você tá junto comigo. E já que você vai lá no Instagram, aí vem o ponto. Depois que você compartilhar aqui e me marcar, me manda uma mensagem no Instagram com a palavra apostila. Só isso. Porque o meu time criou uma automação que vai te instruir sobre como você baixa a apostila. Vai lá no Instagram, se você não me segue lá, já passa a me seguir, e digita lá, manda uma mensagem privada para mim. Fala apostila, que aí essa automação ela vai guiar você
nesse sentido. Meu Instagram é pedro.calabres, é meu nome. Se você digitar Pedro Calabres, você vai encontrar lá na busca do Instagram. Mas é pedro.calabres o meu Instagram. Na hora que você mandar lá a palavra apostila, você vai receber as instruções. Tira o print aqui, me marca lá nos seus stories, manda uma chuva de cérebro, mas antes da gente terminar, presta atenção. Quando eu encerrar, vai aparecer a próxima aula. Assim que eu encerrar aqui, vai aparecer a próxima. Fica aqui e ativa o sininho, a notificação, o lembrete. Que aí você vai ser avisado amanhã quando eu entrar. Então não sai ainda, fica aqui junto comigo, mas me conta aqui no chat se você gostou da aula, se foi proveitosa, o que você achou. É muito importante vocês compartilharem o que vocês sentiram da aula. Então compartilha aqui no chat para mim o que você achou da aula, como essa aula foi proveitosa para você. E temos alguns recados mais aí, ô Alexandre? Fizeram uma chuva de cérebro aqui generosa no nosso chat. Só tô aguardando ver o que vocês acharam da aula, porque isso é muito importante para mim. Tem gente falando apostila no chat aqui. Não é aqui, gente, é no Instagram. Manda. Eu acabei de. Gente, vai lá no Instagram, no meu perfil, pedro.calabres, e aí você vai mandar lá a apostila. Mas calma, não sai ainda, que você tem que marcar a notificação da aula que vem. Assim que encerrar essa daqui, vai aparecer a sala da próxima aula. E aí você vai ser lembrado, vai te avisar e vai ser mais fácil. Galera falando gratidão, que gostou muito. Olha só, a Cristina, o Rodrigo, olha só, Gabriele, a Regina, a Iris, Rogéria, a Luzinete, a Alice, Sueli. Que alegria, gente, saber que foi tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Estou muito, muito feliz de ter visto todos vocês aqui hoje de novo, todos vocês que efetivamente se comprometeram. Não esquece de apertar o joinha aí, dá uma curtida se você gostou, é um pequeno gesto que vai fazer com que essa live seja mostrada para mais pessoas. E se você gostou da aula de hoje, olha, Vinagre, vou te falar, velho. Você não tem ideia da aula de amanhã. A aula de amanhã vai ser muito melhor. Se a aula de hoje foi melhor que a de ontem, a aula de amanhã vai ser melhor do que a de hoje, e a de domingo, então, é de explodir a sua cabeça. Aqui a gente trabalha desse jeito, cada vez mais energia, cada vez mais comprometimento, cada vez mais junto com quem vai ficar, porque eu vou te garantir, hoje o nosso pico foi quanto ao vivo aqui, Alexandre? 31.227. 31 mil pessoas aqui foi o nosso pico. Sabe o que eu vou te falar? Amanhã vai ter menos. E beleza, porque vai ser eu e você comprometido. Porque é o aluno que tá lá comigo, esse é o aluno que eu quero comigo. O cara que ficou pelo caminho, sinto muito, gostaria que ele tivesse, mas o que ficou pelo caminho não é o meu foco. Meu foco é você que é comprometido. É você que se comprometeu e que não se conformou. E que não se conforma. Os comprometidos são aqueles que sobem de nível. Quem sobe de nível é quem é comprometido. Então eu espero você amanhã. Fica aqui. Assim que essa live se encerrar, você marca a notificação no YouTube que vai aparecer a sala da próxima. Um beijo no seu coração. Um grande abraço para você. Vou entrar depois no Instagram para ver quem tirou o print aqui e me marcou. E amanhã eu vou estar aqui cheio de energia para uma aula mais incrível ainda do que a aula de hoje. Grande abraço para você, muito obrigado e até lá.